As principais mudanças nas eleições de 2016 com relação às de 2014 foram determinadas pelo projeto de reforma política aprovado no Congresso e sancionado pela presidente afastada Dilma Rousseff, em 29 de setembro de 2015. A Lei nº 13.165 de 2015 estabeleceu uma série de reformas significativas no pleito eleitoral. O promotor da Zona 144, Ricardo Casseb, explica como deve proceder o pleito eleitoral a partir de agora. A cada eleição existem novas diretrizes que são estabelecidas para cada uma dessas eleições, até porque o processo eleitoral é um processo bastante dinâmico, as alterações sociais são bastante grandes, né? Então isso é necessário que, com base nessas resoluções, se acompanhe essas alterações que ocorrem em sociedade. Para essa eleição, para esse pleito eleitoral, diversas foram as alterações. Eu reputo de grande importância algumas, né, que principalmente atinentes a gastos de campanha. Nós vimos agora, estamos passando agora, vendo pela mídia o que ocorreu nos últimos anos, nos últimos pleitos eleitorais, com relação a gastos de campanha, Caixa 2 e todas essas ocorrências que não são noticiadas. Então, essa alteração que houve, eu reputo de grande importância. Alterações também atinentes à publicidade, né, que em tempos anteriores se abusava da publicidade, e mantiveram-se, né, outros pontos relativos aos abusos, né, abuso de poder econômico, abuso de poder político, esses que podem ensejar através de ações, né, de impugnativas, de registro de candidatura, ações de investigações judiciais eleitorais, até, quem sabe, a cassação do mandato de prefeitos e vereadores. Até o pleito anterior, os candidatos tinham 90 dias de propaganda. Hoje, atualmente, nesse pleito, isso houve uma redução drástica, redução pela metade, né? E pode-se a propaganda apenas 45 dias que antecedem o pleito, né? Isso vai se iniciar agora, a partir do dia 16 de agosto, porque os registros de candidatura vão até o dia 15 e a partir do dia 16 isso será possível. Incumbe não só, claro que ao Ministério Público incumbe essa responsabilidade, porque está dentre as atribuições constitucionalmente estabelecidas pelo Ministério Público, está a fiscalização do adequado cumprimento da lei. Existe essa responsabilidade que é como que uma responsabilidade comum, solidária, entre todos, sejam os partidos políticos, as coligações, os candidatos ou o Ministério Público. Então, qualquer abuso constatado pode ser trazido para a Justiça Eleitoral, para um juiz eleitoral, por intermédio de todos esses, das coligações, dos partidos, dos candidatos e do Ministério Público. Foram estabelecidos também pelo Supremo Tribunal Eleitoral os tetos de despesas com as campanhas. Todos os municípios têm um teto de despesas para eleições majoritárias e para as proporcionais, para prefeito e também para vereadores. Esse teto não pode ser, de modo algum, violado, ultrapassado, sob pena da cassação, inclusive de aplicação de multas, e caso isso se constate como um abuso de poder econômico ou abuso de poder político, implicar até mesmo na cassação do registro de candidatura, a impugnação do mandato eletivo, né, e até mesmo a diplomação do candidato eventualmente eleito. Com relação aos municípios que estão englobados pela comarca de Fazenda Rio Grande, que são Fazenda Rio Grande, Mandirituba e Agudos do Sul, os gastos específicos para cada um dos pretensos cargos almejados. Claro que esse valor ele sofre uma alteração mínima, né? Hoje eu posso dizer um valor que amanhã ele pode se modificar, mas porque esses valores são atualizados, é feita uma atualização atuarial
desses valores, então existe essa pequena diferença, mas é aproximadamente o valor que pode ser despendido por cada um dos candidatos durante a campanha. Hoje, as campanhas eleitorais, busca essa limitação de gastos, ela busca, na verdade, um retorno ao ideal antigo de campanhas que se fazia. Antigamente, as campanhas eleitorais não se faziam por intermédio de divulgação por alto-falantes, por propagandas magníficas de televisão, Antigamente a campanha era realizada no boca a boca, né? Com os projetos de atuação, com os planos de governo, no convencimento pessoal que se realizava do candidato para com os eleitores, né? Então, hoje, limitando-se os gastos, isso busca-se até mesmo resgatar isso, esse contato direto, o olho no olho, a conversa do candidato, que amanhã pode ser e deve ser, principalmente cobrado pelos seus eleitores. Vai ao encontro desse ideal do convencimento, da plataforma de governo, da adesão à plataforma de governo, e não da adesão ao dinheiro que lhe pode vir a ser oferecido. Mas essas propagandas hoje, elas recebem uma limitação específica, de tamanho. Ela pode ter meio metro quadrado, a propaganda. E deve ser feita, e só pode ser feita, por meio de adesivos ou papéis. Propagar, você me perguntar, mas propaganda em carro, né? Então, por exemplo, propaganda em carro. Hoje, veda-se aquela prática antiga de plotagem do veículo todo. O sujeito punha a cara dele inteira no carro e punha o número dele embaixo. Hoje veda-se isso. Adesivo em carro tem o limite de 50, se não me engano, 50 por 40 centímetros, que é uma coisa muito específica, mas está previsto, estabelecido na legislação, nas resoluções, e por esse motivo também não pode ser arguido desconhecimento de parte do candidato. Ou aqueles adesivos que são grandes, que fecham o vidro do carro, né? Limita-se ao tamanho do vidro traseiro do veículo, e desde que ele seja todo vazado, de modo que não vede ao motorista enxergar o outro lado, né? Mas aquelas plotagens que antigamente se fazia no veículo todo, hoje estão expressamente proibidas. Tá. Outras práticas, como aquela antiga, costumeira e odiosa, que é denominada de derrama de santinhos, que era na véspera, o indivíduo ia lá com seus cabos eleitorais na rua da escola, onde havia nos colégios eleitorais, e despejava santinhos por todos a rua, né? Isso foi comprovado através de pesquisas que pode vir a trazer pode prejudicar o convencimento do eleitor. Às vezes o eleitor está indo para a escola votar, porque ele é obrigado a fazê-lo, e nem sabe direito em quem vai votar naquele dia. E vê aquele santinho e fala, é nele que eu vou votar. Né? E isso pode caracterizar abuso do poder econômico, implicar, inclusive, em eventual êxito na campanha, né? na eleição, inclusive na cassação do diploma do candidato, e principalmente, no que atine à publicidade, e que eu acho de extrema importância, em decisões bastante recentes, os tribunais têm entendido, porque antes considerava-se assim, bom, o candidato não tinha como ter controle sobre o seu cabo eleitoral que foi lá e jogou todos os santinhos pela rua. Né? Hoje não, os tribunais superiores têm adotado uma linha de entendimento no sentido de que o candidato tem responsabilidade por aquele cabo eleitoral. Afinal de contas, ele o contratou. Afinal de contas, ele, candidato, é quem pagou pelos santinhos. Afinal de contas, ele, o cabo eleitoral é apenas um mandatário dele. É só um executor de ordens dele. Né? Então, aquela história de que eu não sei de nada, eu não vi, eu não estou sabendo, hoje em dia, para os tribunais superiores, isso já, digamos assim, não cola. Em relação à plataforma digital, também são estabelecidas algumas limitações. Através da internet, o que não pode, peremptoriamente, o que não é possível, é propaganda paga. Isso está expressamente vedado.
né? Então, aqueles patrocinados do Facebook que aparecem, isso é expressamente vedado, não pode ser realizado, isso não pode ser veiculado. Não há como proibir os apoiamentos que são feitos, né? Você, eu como usuário do Facebook, coloco lá, apoio o José da esquina. Isso não pode ser vedado. Mas o que é vedado é esse tipo de apoiamento que decorra da remuneração, né? Olha, ainda que seja de modo subreptício, né? Isso não vai ser divulgado, mas eu procuro você e falo, olha, coloca lá meu nome no seu Facebook, me apoia lá que eu te pago, né? Isso, se ficar constatado e for comprovado, e aí é que entram as investigações, isto incide em vedação específica, né? É uma conduta vedada que pode dar ensejo à futura cassação. Toda e qualquer conduta, embora ela possa não ser explícita, ela pode se tornar, a característica de implícita dela pode se quebrar e num limiar, né, se tornar praticamente explícita e incidir em vedação. Todas as situações que pareçam, né, abusivas, violadoras, elas podem e devem ser trazidas para o judiciário, como eu estou dizendo desde o início, seja pelo Ministério Público, seja por partido político, seja por coligação, seja pelo candidato. E o judiciário pode decidir. Não é porque a lei fala assim, não pode pedido explícito. E o indivíduo fala assim, não, mas meu pedido é implícito. Né? Se o terceiro, olha aquilo e fala assim, não, isso me parece um pedido explícito. Né? Isso pode vir a ser dirimido e deve-se vir a ser dirimido pelo judiciário. As contas serão apresentadas constantemente pelos candidatos à Justiça Eleitoral e fiscalizadas pelo Ministério Público, além da fiscalização que pode ser feita por outras coligações, partidos e candidatos. O que pode, como antes era feito, eram as doações, né? Que isso tem que ser declarado em imposto de renda e tudo mais. Mas essa arrecadação de verbas, de fundos e tudo mais, uma rifa, um churrasco, né? Isso é vedado. Existe discussão quanto a isso. É uma alteração, né? É uma novidade, mas em princípio isso está em contra-vedação. Com as inovações, o Ministério Público Federal desenvolveu um aplicativo para telefone celular que possibilita a denúncia de irregularidades no pleito. Gratuita e por intermédio da qual ele pode fazer denúncias. Essas denúncias são encaminhadas diretamente para o Ministério Público Federal, que recebendo-as, direcionará para as promotorias específicas, para o promotor responsável por aquela zona eleitoral. Contém diversas possibilidades, dentre elas o registro de denúncia ou alguma solicitação. O cidadão, o eleitor ou o cidadão, enfim, vai preencher um cadastro nesse aplicativo e, inclusive, podendo tirar uma foto da eventual propaganda ou filmar o que está acontecendo e, com base, através desse aplicativo, fazer a remessa ao Ministério Público Federal para direcionamento e para que isso conste numa eventual investigação. O próprio aplicativo ele tem um campo estabelecido de consulta de andamento. Então a pessoa por ali, ela vai poder consultar o andamento da sua denúncia. O que aconteceu, qual foi o resultado. O promotor Ricardo ressalta a importância de que toda e qualquer denúncia necessita ser permeada de provas. Qualquer ação que vá ser ajuizada na Justiça Eleitoral, ela tem que ser carreada de provas, né? Sob pena dela ser julgada improcedente e isso se tornar quase que uma piada. Inicia-se agora uma época de grande volume de denúncias, mas de um grande número, da maioria esmagadora de denúncias sem fundamento. Não sem fundamento para aquele que está denunciando, né? Mas de difícil ou impossível elucidação para aquele que está recebendo a denúncia. Porque às vezes a pessoa traz uma foto totalmente destoada de um contexto, que não se sabe do que se trata. É de extrema importância que o denunciante, aquele que está comunicando, esclareça de modo mais minucioso possível quem é a pessoa,
né? Porque às vezes, para quem reside em Mandirituba, existe uma pessoa lá que é conhecida por todos. O nome dele completo, né? Eventualmente é filho de não sei quem, né? Uma qualificação se torna muito melhor e muito mais proveitosa uma investigação e muito mais rápida isso. Porque, veja, você poupa uma parte do procedimento que é de tentativa de identificação da pessoa, tem que se buscar em diversos mecanismos de busca, né? E muitas vezes não se consegue, porque você tem só um apelido ali que não vai te resolver. Se você procurar num sistema de informações, por exemplo, o InfoSeg, e você colocar um apelido de uma pessoa, não vai resolver. Se você colocar um nome completo da pessoa, você já consegue identificar o nome, endereço e tantos outros dados cadastrais. Devem, né, ser encaminhadas ao promotor de justiça eleitoral para que ele dê o encaminhamento adequado. A responsabilidade, né, da fiscalização é de todos. É de todo cidadão. Hoje nós vemos aí, né, eu digo isso sempre nos júris, quando a gente participa de júri e tudo mais. O cidadão senta no sofá da sua casa, liga a televisão e vê tudo de absurdo que está acontecendo e se revolta. Fala, meu Deus, que absurdo, quanta corrupção, quanta ladroagem. Mas quando ele vê alguma coisa acontecendo na sua frente, ele não toma providência que ele deveria tomar. Ou, pior ainda, alguns até tentam receber alguma vantagem disso, né? Então, nós só vamos conseguir debelar, acabar com essa corrupção que parece que se encontra instalada em todos os lugares, quando todos nós não aceitarmos mais. E mais que não aceitarmos para nós mesmos. Não é só, não, a pessoa vem oferecer, não, obrigado, não quero. Não é isso. É assim, não, eu não quero e agora eu vou te denunciar. Tudo aquilo que nós temos nos nossos respectivos municípios, e em termos que são obtidos por meios políticos, né, são obtidos por aqueles representantes que nós elegemos. Então não adianta nada o seu João, que está lá na sua casa, no interior, e fala assim, meu Deus do céu, olha, faz 2 dias que eu não consigo sair daqui da minha casa, porque na estrada de terra não passa uma patrola, a estrada está intransitável, né? E eu vejo lá, quando eu vou na cidade para fazer o rancho lá, para comprar, eu vejo a máquina da prefeitura trabalhando para uma empresa, né? A pessoa, ele se revoltar com aquilo, mas ele não procurar autoridade para falar aquilo, né? Para comunicar, tem que levar ao conhecimento das autoridades ou daqueles que têm a possibilidade de fiscalizar isso, esses dados. Numa democracia como ocorre no Brasil, as eleições são de fundamental importância, além de representar um ato de cidadania. Possibilitam a escolha de representantes e governantes que fazem e executam leis que interferem diretamente em nossas vidas. Os nossos gestores, né, o prefeito, os vereadores, eles são reflexo daquilo que nós somos. Eles são reflexo daquilo que o nosso município é, que a nossa cidade é, né? Se eles são ruins, em alguma medida o município está errando quando os escolhe para serem os seus representantes. O cidadão está esperando alguma vantagem direta para ele. O cidadão ele tem que pensar na vantagem coletiva. Esse é o espírito da democracia, esse é o espírito da eleição. Pensando na vantagem coletiva, votando naquele que ele reputa um bom representante, né, para a sua comunidade. Um bom exercício para o eleitor é o seguinte, a partir do dia 16 nós vamos saber quem serão os candidatos, embora hoje nós já imaginemos quem são os candidatos. Imaginariamente, o eleitor pegar num papel e colocar o nome de todos eles ali, né? Coloca o nome de todos. Candidato a prefeito de Agudos do Sul. Quem vai ser? Tal, tal e tal. Né? Fala assim, quem que é tal? O que ele é bom em quê? Né? Na vida pessoal dele, o que ele faz de bom, como que ele administra, né? Ele já foi alguma vez, ele é um político de profissão, digamos,
né? O que ele fez de bom, o que ele já trouxe de bom para nós, né? Ah, e o outro candidato? Ah, o que ele fez de bom, o que ele é bom em quê? Então, e o outro? O que ele é bom? Mesma coisa, né? E espera. Porque daqui a uns dias, cada um desses candidatos, direto ou indiretamente, vai chegar nele e bater nas costas. Lembra de mim, eu quero o seu voto, pode contar comigo. E aí ele pensar, falar, poxa vida, hoje ele está me prometendo isso, está me procurando, mas e quando? Né? Quando eventualmente pensar, e se ele for prefeito, será que ele vai me receber? Será que os anseios, aquilo que o município, aquilo que a minha comunidade precisa, nós vamos conseguir? Aquilo que eu, pensando não só nele, né? Não só na comunidade dele específica ali, mas como município, será que ele vai trazer coisas boas? Porque todos nós sabemos que nessa época de eleição, todos são fantásticos. Todos são amigos, todos têm sempre uma mão estendida para apertar, tem um sorriso no rosto e o tapinha nas costas. Será que ele vai depois resolver os anseios daquela localidade, né? Então, é muito importante para o eleitor se posicionar em seu lugar, se considerar importante, porque ele é importante. O eleitor é extremamente importante. O sujeito, o prefeito de cada um dos municípios só é prefeito por causa do voto, não de todos, mas de cada um deles, de cada um dos eleitores. Então, importante é o eleitor assumir esse seu valor e falar, olha, eu não troco meu voto por nada, não. Eu não vou trocar meu voto por um milheiro de tijolo, ou 200 tijolo, ou uma reforminha aqui. Eu não vou trocar meu voto como já teve lugares que eu passei, que a gente ouve falar, eu não vou trocar meu voto por meia dúzia de folha de eternite, eu não vou trocar meu... Não pode trocar o voto por nada. O preço do voto, ele não é monetário, ele não é em dinheiro, ele está ligado diretamente à sua saúde, à sua educação, né? Quanto vale para um pai ver seu filho passando mal e chegar no posto de saúde e não ser atendido? Isso vale menos do que meia dúzia de folha de eternite? Vale muito mais. Ah, vale mais quanto? Vale um carro? Não, vale muito mais. Vale o quê? Uma casa? Não, vale muito mais do que isso. E os nossos candidatos de hoje vão ser os nossos administradores de amanhã. Vão ser eles que vão cuidar da saúde, da educação, do transporte e de tantas outras coisas do município. Então, naquele momento que a pessoa, supondo, vá até o eleitor e fala, olha, eu te dou 100ão e depois eu te dou mais 100, seria importante que o eleitor pensasse, olhasse para o seu filho, para sua esposa, para o seu pai idoso, para o seu irmão adoentado e pensasse assim, nossa, será que a saúde dele vale esses 200ão, ou 500ão, ou 1000ão, ou 5.000, ou 20.000? Quanto que vale a saúde do meu filho? É muito mais. O que eu entendo por mais importante ao eleitor é não aceitar nada em troca do seu voto. O candidato foi procurá-lo para, eu quero o seu voto, fala, tá, o que você tem de propostas para o município? Para o nosso município? Ah, a ambulância vai funcionar? Qual que é o posto de saúde que vai funcionar? Ah, a escola. Poxa vida, no meu bairro aqui não tem escola. Qual que é a escola que vai funcionar aqui? Porque não teve, nunca teve. Qual que foi a promessa que foi feita e foi cumprida? Ah, não, aí vem um candidato novo ali e fala, não, eu vou construir 10 escolas. Também, o eleitor deve pensar, falar, nossa, você vai construir 10 escolas? Tem condição disso no município? Quem vende o voto, vende a alma. Está vendendo a alma. Está entregando a sua alma para uma máquina de corrupção, que hoje nós vemos atuando no nosso país, né? Por sorte, graças a Deus, para quem acredita em Deus, nós temos algumas mudanças, nós estamos passando por mudanças, por uma oxigenação, por uma alteração, por investigações que têm obtido mais sucesso, mas
enquanto o cidadão comum, o eleitor, não mudar ou não entender quanto vale aquele voto dele, um único voto na urna eletrônica lá, tudo isso não vai mudar. A partir do momento que o eleitor entender que aquilo ali não tem preço, que aquilo ali tem valor para toda a comunidade, para todo o seu município, para toda aquela região, a partir de quando ele entender isso, nós vamos ter modificações na corrupção, a corrupção vai diminuir, todos esses problemas, esses desmandos vão acabar.